Olá, paz do Senhor, tudo bem? Vamos falar hoje sobre 1 Coríntios 11, que trata da ceia do Senhor. Vamos ver do que realmente está falando ali o texto, qual é a visão ampla do apóstolo Paulo sobre esse assunto. Começando no versículo 1, diz: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como ele era de Cristo, né? Imitava a Cristo em tudo. Então, será que nós podemos ter essa ousadia, essa moral, digamos assim, né, do apóstolo Paulo, de dizer, sede meus imitadores? É muito forte, né? Ele tem que ter uma certeza muito grande da sua vida em Deus, para que possa falar para as pessoas olharem para ele com um binóculo, né? Olhar com um foco maior na vida dele. Já que ele falou isso, vou estar olhando em tudo quanto é a área da vida dele. Mas realmente o apóstolo Paulo tinha essa condição, né? Então, se ele tinha, nós também temos a oportunidade, temos a condição de estar imitando a Cristo da maneira que Cristo quer que sejamos. E aí ele começa a discorrer o texto e fala para a igreja assim, versículo 2: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Ele estava aqui agora louvando a igreja, né? Estava aqui elogiando a igreja. Estava dizendo, olha, eu estou realmente muito feliz, vocês estão de parabéns, porque tudo que eu entreguei a vocês, vocês estão seguindo os preceitos, porque aquilo que eu entreguei eu recebi de Cristo. O apóstolo Paulo vai até falar isso aqui mais na frente. Então ele está feliz e ele já tem uma didática interessante para que a gente possa aprender, que ele primeiro chega e elogia a igreja, né? Ele já não chega logo pegando pesado, ele elogia a igreja e depois ele vai exortando a igreja, como vamos ver daqui para frente. Porém, tudo isso é em amor, tanto o elogio, é claro, como também a exortação. Nós não podemos separar aqui que ele elogiou em amor, mas a exortação não foi com amor. Nós não podemos falar isso. Aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que ele já chega numa forma para tratar com a igreja. Primeiro ele elogia a igreja, porque todos nós temos pontos positivos. Então eles também precisam ser ressaltados, para depois você pontuar aquilo que precisa ser consertado. Foi isso que ele fez. Lá na frente, ele já dá uma informação que a igreja precisava de um acerto, mas ele não deixou de lado o elogio, os pontos positivos. Então vamos daqui agora para o versículo 17, onde ele vai dizer agora que o que ele está para relatar, ele não louva a igreja, ele não aplaude, ele não elogia a igreja nisso. Ele está dizendo assim, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Isso não está legal na parte de vocês. Então, isso também é parte da liderança. Saber elogiar na hora certa, pontuar aquilo que é positivo, mas também não deixar de apontar aquilo que precisa ser consertado. Então ele disse, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ou seja, ele conhecia a igreja na qual ele estava mandando a carta. Então ele disse, eu ouço falar que há dissensões quando vocês se juntam. Há um partidarismo, há uma separação, uma discordância muito grande. E em parte eu creio que isso está acontecendo mesmo. Ou seja, não é uma fofoca em que eu estou ouvindo e agora tratando com vocês. Não pensem isso. Não. Aquele que trouxe a minha informação tem a intenção de melhorar, a intenção de que a igreja seja curada. E parte do que eu ouvi dos irmãos aí, eu creio que está acontecendo, porque eu conheço vocês. Há dissensões realmente entre vocês. Então o apóstolo Paulo está aqui demonstrando que ele conhece as ovelhas nas quais ele estava alimentando.
E ele continua no versículo 19: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, ele está dizendo aqui que mesmo que haja heresia, isso acontecendo é para que aqueles que estão diante do Senhor possam se manifestar. Aqueles que estão bem, aqueles que querem o bem da igreja, até mesmo para estes que têm as heresias, que fazem as heresias, possam se consertar. Porque, às vezes, alguns podem entrar em heresias querendo fazer o bem para o evangelho, querendo fazer a vontade do Senhor, querendo entender a palavra. Às vezes acontece muito isso. E acaba não entendendo e se cria uma heresia. Mas a humildade tem que estar acima de tudo, para que quando vier alguém que diga: irmão, esse caminho não está correto, isso é caminho de heresia. E aí a gente possa dar um passo para trás e realmente agradecer a Deus, porque Deus evitou que eu continuasse, que você continuasse naquele entendimento errado. Versículo 20 vai dizer assim, ó: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Veja que aqui a igreja estava num momento em que ela ia celebrar a ceia do Senhor, porém a sua atitude não era uma atitude conforme Jesus ensinou. E como que Jesus ensinou? Aí temos que ir para Mateus, capítulo 26. No versículo 25 em diante vai dizer assim, olha: também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. Veja que este foi o ensinamento. E qual foi o ensinamento aqui de Jesus? Em que mesmo até o próprio Judas, que Jesus já sabia que o iria trair, ele partiu e deu a todos. Partiu o pão. Ou seja, Jesus está falando de comunhão. Ele partiu o pão e deu aos 12. Inclusive, uma coisa interessante que após a ressurreição, que ele está no caminho de Emaús, com 2 discípulos, eles não o reconheceram, até que no partir do pão, ele se fez conhecer aos seus discípulos. E aí eles disseram: não ardia o nosso coração quando andava conosco? E aí voltaram para Jerusalém. Então é no partir do pão que nós somos conhecidos. E aqui ele também diz que ele vai e dá o cálice, que é o sangue da nova aliança. Então no versículo 29 ele vai dizer que não mais beberá desse cálice até que ele beba novo. Não é beber de novo, é beber um cálice novo, algo fresco. Está assim nos originais, porque é quando ele voltar, estaremos nas bodas do Cordeiro e assim beberemos juntos esse cálice num casamento da noiva e do noivo, Jesus Cristo e a sua igreja. E isto será no reino do nosso Deus. Então, voltando ao texto de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que ele recebeu de Jesus, ele entregou para a igreja. E o que ele recebeu? Isso, que era o partir do pão, era a comunhão. A ceia se trata da comunhão. E aqui os irmãos estavam tomando a frente para comer cada um a sua própria ceia, enquanto o outro não comia nada. Uns embriagavam-se e o outro passava fome. Porque a ceia, naquela época, devemos lembrar que provavelmente acontecia na Páscoa.
só que agora com um novo entendimento que Jesus trouxe. Então, deveria ser aquela mesa posta grande, como hoje nós fazemos no Natal, né? Podemos ter essa ideia de como era, não como hoje a igreja normalmente faz, como um ato simbólico, né? Daquele pão e o cálice, para, né, que a igreja possa participar ali. Nada contra esse modo, porém acreditamos que os discípulos faziam na época da Páscoa a própria ceia, porque foi nessa época que Jesus instituiu. Então era uma mesa farta, porque ceia vem de ceiar, de cenar, de jantar, né? Então era uma mesa posta com muitas coisas e ali Jesus, dentre todas as coisas de comida que tinha ali, ele pegou um pedaço de pão e pegou um cálice de vinho e ali instituiu a ceia. Então o apóstolo Paulo, ele diz: vocês estão se ajuntando para a ceia do Senhor, mas estão comendo a própria ceia somente. Vocês não estão participando da ceia do Senhor, porque vocês não estão olhando o seu próximo, o seu irmão. Este é o grande intuito da ceia, a comunhão, tanto com Deus na vertical, quanto com os irmãos, né? Faz uma cruz. Agora, se eu estou sem querer saber como está o meu irmão e vou tomar a frente de tudo, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão tomando a sua própria ceia e para condenação, porque não é para bem que vos ajuntais, mas para mal, porque demonstra aí esse tipo de atitude. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para eles. E ele pergunta: vocês não têm comida em casa? Vocês não têm bebida em casa? Tem que vir fazer isso daqui? E envergonhando a igreja do Senhor, envergonhando os irmãos, como está aqui, ó, ou desprezais a igreja de Deus, desprezais os irmãos, que é a igreja de Deus, que às vezes tem uma condição menor financeira, e o outro que tinha mais abastança tomava a frente. Então ele diz: envergonhais os que nada têm, ou seja, como se fosse cada um levava alguma coisa, né? Como fosse uma festa americana, uma festa judaica, digamos assim, cada um levava, né, alguma coisa para comer, mas aquele que tinha pouco talvez não levasse nem nada, né? Então ele está dizendo: isso eu não vos louvo. E ele continua dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, aí ele pegou também o cálice, fez toda essa cerimônia, e o apóstolo Paulo está dizendo: eu fiz isso com vocês. Então, isso que Jesus fez é partilhar, é compartilhar, é comunhão. Isso que vocês precisam ter o entendimento. E aí no 27 ele vai explicar: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é indignamente? E aí nós vamos ver agora no decorrer do texto o que é comer indignamente. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo sou eu com meu irmão. Eu tenho que tratá-lo acima de mim, como diz a palavra, maior do que eu. Então aqui eles estavam desprezando os irmãos de menos condições. E aí ele está dizendo aqui: olha, isso é beber o cálice do Senhor indignamente, porque todo o processo da ceia é trazer a comunhão. É claro que se relaciona também a você estar num pecado contra o Senhor. Claro que você precisa pedir perdão para participar da ceia do Senhor, porque pecamos a todo momento, seja um pecado pontual, seja nossa vida normal, que estamos pecando a todo momento. Mas aqui o apóstolo Paulo está tratando da igreja, de desprezo ao outro, sem saber se o outro está com alguma necessidade, se o outro está com fome, se não está com fome. Por isso que no 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, reflita, pense consigo mesmo se está certo essa sua atitude. Pode ser também aquele momento
Pode ser também aquele momento que o pastor pede para que você reflita ali naquele momento um pecado que você teve. Pode, claro. Mas aqui está dizendo para você se examinar, pensar se essa atitude está correta. E ele está falando de uma atitude de vida, não só daquele dia. Porque aquele dia era o ápice da comunhão e se torna um ápice de demonstração de como eu desprezo o meu irmão. Algo que já vem acontecendo ao longo do tempo, ao longo do ano. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E se reflete naquele momento da ceia, que deveria ser o momento maior da igreja de lidar ali com a união dos irmãos, com fraternização, e acaba se demonstrando totalmente o contrário. E aí ele diz: ao se examinar, você coma e beba deste cálice. Participe, peça a Deus, mude e participe. E aí ele vai dizer: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Você dessa forma, eu dessa forma, não estou discernindo o corpo de Cristo, discernindo como Cristo quer que o corpo ande em união. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: eu sou imitador de Cristo, então me imitem, porque eu ajo em amor com vocês. Cada um tem que agir em amor com vocês, com humildade, tratando o outro acima de si mesmo. Assim é o amor de Cristo. E aí ele vai dizer: por causa disto, desse tipo de atitude, de não ter ali uma preocupação com o próximo, é que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui, irmãos, muitos vão falar sempre da área espiritual, fraco espiritualmente, doente espiritualmente, morreu espiritualmente ou morreu fisicamente, mas tratando só de uma área espiritual, exclusivamente. Aqui, claro que tudo começa no espiritual, mas o apóstolo Paulo pode estar tratando aqui de fraqueza do próprio corpo físico, porque não se alimenta, e não só naquele dia. Não é não se alimentar no dia da ceia, é que não vem se alimentando ao longo do tempo. E isso demonstra que os irmãos não estão nem aí se o outro comeu naquela semana, se alimentou bem naquele mês, se a sua família está bem, se não está, se está com alguma necessidade, porque a igreja era pobre naquela época. Porque a igreja passava muitas necessidades financeiras naquela época, como um modo geral. Então, ele está tratando aqui do seguinte: se vocês, nesse momento, vocês agem dessa forma, então quer dizer que vocês não querem nem saber, nem sabem se o irmão comeu essa semana bem, se alimentou os seus filhos, se não alimentou, como está a vida no decorrer do ano. Se esta ceia era comemorada só na Páscoa, né, uma vez por ano, então eles não sabiam durante aquele tempo todo como os irmãos estavam passando. Apesar de se reunirem, não se preocupavam. Então muitos poderiam até morrer de fome, estarem fracos, doentes no seu próprio corpo, porque não tinha alimento para dar as suas vitaminas do corpo. E aí diz que muitos também já dormem, já morreram, às vezes de fome, de necessidade. É claro que podemos fazer uma exegese dizendo que é fraco na fé, está dormindo na fé. Claro que isso também pode ser feito uma exegese como é feito hoje, mas o apóstolo Paulo provavelmente estava falando de algo muito mais direto do que eles conheciam da sua vida cotidiana. E aí ele diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vocês estão julgando a vocês mesmos, então está tudo bem para vocês. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora, se deixamos sermos julgados pelo Senhor, Ele nos julga para nos salvar, para dizer: mude isso. Aí que ele vai dizer, o apóstolo Paulo: isso eu não vos louvo, essa atitude não está legal, vocês precisam mudar, senão vocês vão ser julgados como o mundo, porque vocês estão tomando a própria ceia. E tomar a própria ceia, hoje na nossa atualidade, pode ser também aquela pessoa, aquele irmão que só vem no dia da ceia. Passa todo aquele mês, que hoje fazemos normalmente de mês em mês, né? Uma vez por mês. Então o irmão só vem uma vez por mês à casa do Senhor. E isso, o que adianta? Ele está tomando a própria ceia. Para ele não tem valor nenhum espiritual diante de Deus. Porque ele não discerne o corpo de Cristo, que é viver em comunhão, viver em união.
E ele não congrega, ele não compartilha da dor do irmão, ele não compartilha da alegria do irmão, ele não está junto durante todo esse tempo. E só na hora da ceia vai lá, todo bem arrumadinho, para tomar a ceia. Isso também é tomar a própria ceia. Então, tomar a própria ceia, ele caminha por vários outros assuntos. De você não ter realmente uma preocupação com o seu irmão, não ter o amor ao próximo, como Jesus ensinou. Então aqui ele continua, para encerrarmos, versículos 33 e 34, vai dizer: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo, para julgamento do Senhor para eles. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Veja que o apóstolo Paulo está tratando de algo direto ali na igreja, e eles não se ligavam. E essa igreja de Corinto era uma igreja que praticamente tinha todos os dons. Porém, isso não evita de que tenha coisa ainda para acertar, tenha situações ainda para se consertar. Então aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja sobre esse momento da ceia, que era para ser o melhor momento, e eles estão se ajuntando para sua própria condenação, porque agem de uma forma completamente contrária ao que Jesus ensinou: o partir do pão e a comunhão do cálice. Isso é o que é a ceia do Senhor. A paz a todos.